Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. É difícil quando você não vai para Ele e você continuar a jornada sem ir para Ele. O fardo fica pesado, o negócio fica difícil, amém? Onde que eu estava aquela hora? Onde que eu parei aquela hora? Quem lembra? Eu nem tinha como... obrigado, tá vendo? Tinha pelo menos alguém prestando atenção, mais que eu mesmo. Deixa eu voltar aqui, tá filmando aí, João? Certa vez, eu lembro, deixa eu voltar desde o começo, eu disse assim que Deus vai fazer seus olhos brilharem novamente. Vou repetir, Deus vai fazer seus olhos brilharem novamente. Não tá bom, Deus vai fazer seus olhos brilharem novamente. Israel, batalhando contra os filisteus, Saul, aquele maluco, disse para o seu exército, falou assim, ninguém vai provar nada, ninguém vai comer nada, enquanto nós não vencemos essa guerra. E a guerra já ia dias e dias, e o povo cansado, e nada de comer, nada de provar nada. E o povo desfalecendo. Aí Jonatas, filho de Saul, não sabia da ordem do seu pai. Jonatas passando no meio do bosque, encontra mel e prova daquele mel. A Bíblia diz que os olhos dele brilharam só pelo fato dele ter provado aquele mel. Esse mel é a palavra de Deus na sua vida. Seus olhos precisam brilhar de novo, irmão. Você está numa guerra e você não pode enfrentar essa guerra sem se alimentar do Senhor. Porque, queridos, os dias passam e você permanece na batalha. E a batalha demanda de você energia. A batalha exige de você gasto calórico. E você precisa repor suas energias, amém? Seus olhos precisam brilhar de novo. Amém, querido? Vamos ler aqui Romanos 12. Apenas o verso 12. Diz assim: alegrem-se. A minha versão está diferente, tá? Mas é como está na sua aí mesmo. Alegrem-se em nossa esperança. Sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Amém? Só isso aqui, pode olhar para mim. Querido, o sacrifício de Cristo na cruz foi completo. E nem eu e nem você temos a real consciência, o real significado de tudo aquilo que a morte de Jesus na cruz representou para nós. Eu e você não conseguimos medir o tamanho, a extensão, a largura, a altura, a profundidade do que significa o sacrifício de Cristo na cruz, pelo homem. E o que Jesus fez lá na cruz foi tão grande, mas tão grande, tão imenso, tão, descomunal. Não tem como nós encontrarmos uma palavra para medir o tamanho do sacrifício de Cristo na cruz. Mas de uma coisa nós podemos ter certeza, que o que Ele fez é tão imenso, que isso nos dá a capacidade de hoje nos achegarmos à presença de Deus com ousadia, com confiança. Cristo pendurado na cruz proporcionou para nós livre acesso ao Pai. Cristo foi aquela porta aberta na cruz, para que você hoje pudesse ter ousadia, independente do momento que você vive, independente do momento que você esteja, você pudesse passar por essa porta e adentrar a presença do seu Pai, e encontrar na presença dele socorro. Então, Cristo na cruz significa não apenas uma porta aberta diante de você, mas Cristo na cruz significa um trono diante da sua presença, no qual você vai encontrar favor em momento oportuno. Hebreus, no capítulo 4, no verso 16, diz assim: assim, aproximemo-nos com toda confiança, algumas versões dizem com ousadia, com toda confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Querido, esse é o seu tempo, esse é o seu momento.
Você precisa nesse exato momento de alguma coisa. E você precisa, pelo sacrifício de Cristo, com ousadia entrar na presença do seu Pai, ir até o trono da graça e receber o que você necessita. Aquilo que Cristo viabilizou para nós, querido, é algo incalculável. Sabe, é tão incalculável que nós vamos passar a eternidade descobrindo o que significa o Cristo pendurado na cruz. O que ele fez lá, irmão, é tão imenso. Sabe, por isso não há razão para nós vivermos com medo. Você não precisa temer nada mais, amém? Você não precisa ter medo de morte, você não precisa ter medo de assalto, você não precisa ter medo de acidente, você não precisa ter medo de mais nada, querido, porque Jesus na cruz é todo o livramento que você precisa. Jesus na cruz é toda a saúde que você precisa. Jesus na cruz é toda a vitória que você precisa. Amém, querido? E o mal não te vencerá, porque Jesus venceu o mal na cruz. Então deixa eu te dar uma palavra. E aqui é onde Deus quer nos pegar nessa noite para fazer os nossos olhinhos brilharem novamente. Ouça isso. Comece a ter expectativas do futuro. Tenha expectativas de um futuro melhor, irmão. Eu não estou falando do futuro dos homens. Eu estou falando do futuro que está reservado para você antes da fundação dos séculos. Comece a ter expectativas de dias melhores. Não estou falando dos dias que os homens estão aí projetando. Estou falando dos dias que o seu Pai escreveu para você desde a eternidade. Tenha expectativas, amém, querido? Porque pessoas sem expectativa são pessoas sem propósito de vida. Quer olhar alguém que não tem propósito de vida? Ela não tem expectativa. Ter expectativa é algo bom, sabe? Porque você sempre se mantém perseguindo algo, correndo atrás de algo, olhando para algo. Hoje você olha para a terra, querido, e você consegue ver algo bom? Não. Qual é a expectativa que você encontra no mundo? Talvez você olhe até para si mesmo e você não vê expectativas. Mas eu te digo uma coisa, se até para essa terra que você não consegue ver algo bom, ela será restaurada. Essa terra vai ser restaurada, irmão. Veja, vai chegar o dia que essa terra vai passar, mas a Bíblia diz que há um novo céu e uma nova terra. Vai descer. Para que esse novo céu e nova terra vai descer? Para restaurar essa terra caída. Posso te dar uma palavra? Você faz parte dessa restauração. Você faz parte desse plano, desse projeto. Então, o velho se dará lugar ao novo. E você está inserido nesse projeto de Deus. Queridos, sempre que Deus, ouça, sempre que Deus substitui o velho pelo algo novo, a glória sempre é maior. Deus nunca vai remover algo passado para estabelecer algo novo, sem com que a sua glória não seja maior. Deus sempre vai aumentar a glória. Amém, querido? E não importa se o velho teve glória, o novo vai ter muito mais glória. Não importa as bênçãos que você teve lá atrás, as bênçãos que virão serão muito maiores sobre a sua vida. Você não gostou, irmão? Eu vou repetir, as bênçãos que virão sobre você serão muito maiores em nome de Jesus. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. A Bíblia diz que o segundo Adão, Jesus Cristo, a glória do segundo Adão, Jesus Cristo, é maior do que a glória do primeiro Adão. A Bíblia diz que
O evangelho da graça é mais glorioso do que a lei de Moisés. Então você vê que tudo que Deus vai trazer nos dias vindouros é uma glória maior. E a Bíblia diz que nós não temos noção da glória que em nós há de ser manifesta, há de ser revelada. Meu irmão, há algo de Deus que você jamais imaginou viver, pronto para ser liberado sobre a sua vida. Então não importa, querido, se lá atrás o seu passado foi bom, ou se hoje, agora, você não está vivendo algo tão bom. Eu vou te dizer, o que está escrito para você é um futuro glorioso. Deixa eu te fazer uma pergunta, você consegue crer naquela palavra que diz assim, não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor? Você consegue crer nessa palavra? Essa palavra é só para quem tem expectativas de algo muito maior. Amém? Amém, querido? Agora, quando eu falo de uma glória no futuro, eu não estou falando só de algo distante. Eu estou falando de algo que pode se manifestar amanhã na sua vida. Não é aquele futuro tão distante. Talvez, lá, quando eu for para a glória, eu vou descobrir isso tudo. Não, irmão. Você não precisa ir para a glória para descobrir isso tudo. A glória já está dentro de você e você pode começar a descobrir ela agora. Amanhã, querido, tudo pode se tornar algo novo para você. Amanhã tudo pode se tornar algo glorioso para você. Talvez hoje, ou os dias passados foram dias de trevas. Amanhã serão dias de luz. Porque a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Talvez hoje foram dias de lágrimas. Amanhã podem ser dias de riso. Amém? Para Deus, querido, mudar o seu tempo e a sua estação é de um segundo para o outro. Para Deus mudar a sua vida é de um minuto para o outro, é da noite para o dia. As coisas viram assim, a chave vira. Aí sabe o que acontece quando as coisas viram na sua vida? Você descobre que tudo que você passou lá atrás era tão pequeno perto da glória que você está vivendo agora. Por isso que Deus quer que você tenha expectativas, irmão. Sabe, para que você tenha motivações. E não são expectativas vãs. Não é expectativa em qualquer coisa, é expectativa no reino de Deus. É expectativa na palavra que está escrita a seu respeito. Amém, querido? Deus quer gerar expectativas no seu coração. Uma expectativa que está motivada pela certeza da fé. Às vezes você espera por um monte de coisa que não acontece. E dê graças a Deus, porque muitas coisas que você espera não acontecem. Porque talvez você julgue aquilo como bênção, mas Deus está julgando aquilo como livramento. Porque se talvez Ele te dá aquilo, aquilo rouba você da glória maior que está por vir sobre a sua vida. Pastor, mas eu já sofri tanto. Você não tem noção do tanto que eu já sofri. Eu sofri tanto que as minhas expectativas nem existem mais. Eu nem sei o que é isso. Deixa eu te falar uma coisa. Onde havia expectativas na vida de Jó, para que ele continuasse crendo em Deus? Onde havia expectativas na vida de Jó, para que ele permanecesse confiante em Deus? Como é que Jó passou todos os momentos aquele momento? Os estudiosos dizem que durou ali em torno de 6 meses, aquela tribulação de Jó. Quem quer a tribulação de Jó aqui por 6 meses?
Você perde seus filhos, seus 10 filhos. Você tem os seus bens roubados. Seu corpo se enche de enfermidades. Aqueles 3 amigos da onça vêm aqui falar na sua cabeça que você está em pecado, que você fez alguma coisa errada e que Deus está punindo você. Quer a aprovação de Jó na sua vida? Quer? Foram dias de aparente inferno para Jó. Mas Jó manteve a expectativa em Deus. Pastor, como é que você sabe que Jó manteve a expectativa em Deus? Porque em Jó, no capítulo 19, no verso 25, ele diz assim, olha o que Jó disse. Eu sei que o meu Redentor vive, e por certo, ele se levantará sobre a terra. O cara está na lama. O cara teve que pegar pedaço de caco, de telha, para coçar as suas feridas. Ele cheirava mal. Seu corpo tomado de feridas, ele cheirava mal. Mas o cara manteve a expectativa de que em algum momento Deus se levantaria sobre a terra e em favor dele. De onde vem essa expectativa? De um coração firmado numa certeza, numa fé de que Deus é fiel. Tudo ruiu na vida de Jó, irmão, tudo. Sabe o que é tudo ruim na vida de Jó? Só uma coisa não ruiu na vida dele, a fé, a certeza. Que era a única coisa que ele precisava. E a única coisa que você precisa. Ruiu tudo na sua vida, caiu, desmoronou. Vou te dar uma palavra. Para Jó, melhor foi o fim dele do que o começo. E a Bíblia diz que melhor é o fim de uma coisa do que o início dela. Ei, olha para mim! Você já provou de coisas boas do Senhor? Quem já provou de coisas boas do Senhor? Isso não é nada comparado àquilo que você ainda vai provar dele. A vida de Jó, amada, é um exemplo tão perfeito para nós que Tiago, no capítulo 5, no verso 11, diz assim, ó, olha aqui, presta atenção. O que fala a respeito de Jó? Consideramos felizes aqueles que permanecem firmes em meio à aflição. Vocês ouviram falar de Jó, um homem de muita perseverança. Sabem como, no final, o Senhor foi bondoso com ele. Pois o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Queridos, sabe como foi contada o início da história de Jó? Você não precisa abrir a sua Bíblia não, eu vou ler o texto lá. Jó capítulo 1, do verso 1 ao 3, olha só como a Bíblia relata o início da história de Jó. E eu declaro, meu irmão, que o final da vida de Jó vai ser o final da nossa vida em nome de Jesus. Mas olha como foi o início da vida de Jó. Jó 1. Havia um homem chamado Jó que vivia na terra de Uz. Ele era íntegro e correto, temia a Deus e se mantinha afastado do mal. Agora, olha isso aqui. Tinha 7 filhos e 3 filhas. 10 filhos ele tinha. Era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitos servos. Na verdade, era o homem mais rico de toda aquela região. Esse aqui é o início da vida de Jó. Pelo menos que a Bíblia traz, né, da história dele. Não sabemos como ele era antes disso. Mas veja, 10 filhos, tinha 7.000 ovelhas, é muita coisa. Jó era um grande fazendeiro da sua época. Esse é o começo. Agora, olha o que a Bíblia diz a respeito do final da vida de Jó, da história de Jó. Jó capítulo 42, a partir do verso 10. Preste atenção. Quando Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou próspero de novo, porque ele tinha perdido toda a sua prosperidade. Levou tudo, o vento veio e levou tudo. Na verdade, o Senhor lhe deu o dobro do que tinha antes. O dobro, só de filhos que não.
Deus deu 10 filhos de novo para ele. Mas olha só, o que continua dizendo o verso 11? Todos os seus irmãos, suas irmãs e seus amigos de outros tempos vieram e festejaram com ele à mesa de sua casa. Pedro, tira um pouquinho o retorno, está dando microfonia. Eles o consolaram e o confortaram Agora foi muito. Eles o consolaram e o confortaram por todas as provações que o Senhor tinha enviado contra ele. E cada um lhe trouxe um presente de prata e um anel de ouro. O Senhor, agora, olha isso aqui, e eu declaro essa palavra na sua vida. O Senhor abençoou Jó na segunda parte de sua vida, ainda mais que na primeira. Ele teve 14, antes ele tinha 7, na primeira ele tinha 7, agora ele teve 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, antes ele tinha 3. 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas, antes ele tinha 500. Deus também deu a Jó 7 filhos e 3 filhas. Jó chamou a primeira filha de Gemima, a segunda de Késia e a terceira de Queren Rapuque. Em toda a terra não havia mulheres tão lindas quanto a filha de Jó, depois das minhas. Você vai aceitar isso? Depois eu te autorizo bater na cabeça desse povo, tá? Volta para cá. Verso 15, né? Em toda a terra não havia mulheres tão lindas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança junto com os irmãos delas. Depois disso, agora olha isso aqui. Jó viveu 140 anos e viu 4 gerações de filhos e netos. Então morreu, depois de uma vida longa e plena. Só até aqui. Esse foi o fim da vida de Jó. Viu? Abençoado no início de sua história, mas passou aquela tribulação que nós estamos pedindo para passar, né, irmão? Quem quer aqui, diga amém. Mas o final nós vemos que o desfecho da vida dele foi bênção dobrada da parte de Deus. Amém? Agora eu quero que você preste atenção aqui no verso 12, porque no verso 12 aqui diz assim, o Senhor abençoou a segunda parte da vida de Jó mais do que a primeira. A segunda parte. Não importa o que você viveu e nem o que você está vivendo agora, irmão, a segunda parte da sua vida, ó, você vai ter que, sabe fazer o quê? Aumentar os seus celeiros, porque o que Deus tem para derramar sobre você, nem você consegue conter. Agora, querido, é provável que a maioria de nós esteja na primeira parte das nossas vidas ainda. A maioria de nós nem começou a segunda parte da sua vida. Eu, por exemplo, sou um cara novo. 18 anos. Fiz 18 anos, vou fazer 19 agora, né? Mas a maioria de nós está na primeira parte da nossa vida ainda. Talvez ela não tenha sido como nós gostaríamos que fosse. Mas por causa de Cristo em você, a segunda parte será muito melhor. Cristo em você, a esperança da glória. Amém? Então deixa eu te falar uma coisa, irmão. Deus trabalha com expectativas. Não tem expectativas ruins, não. Tem expectativas boas. Sabe? Ah, pastor, mas eu não vejo um fim diferente para mim que não seja como da maioria. Não, irmão. Você recebeu fé para enxergar mais longe. Você recebeu uma palavra, um testamento, uma herança, para você desfrutar disso, não é só para você visualizar, amém? É para você ser participante.
Amém, querido? Então tenha expectativas. Não é errado você esperar o bem. A maioria espera o mal. O Evangelho não é a transmissão do mal. O Evangelho é as boas novas do reino de Deus. Tem um monte de gente esperando morrer de coronavírus. Coronavírus. Essa é a sua expectativa? Não. Eu não tenho expectativa de coisas ruins, eu quero ter expectativas de coisas boas. Espere o que é bom. Amém. Amanhã, quando você acordar, espera com que seu dia seja melhor do que foi hoje. Amanhã, quando você for trabalhar, pode parecer loucura que eu estou falando, irmão, mas a expectativa trabalha fé no seu coração, e fé traz realidade, manifestação. Amanhã, quando você acordar, espera chegar no seu trabalho e talvez você receber um aumento de salário. Fala de dinheiro, você gosta, né? Miséria. Ser promovido. Amanhã, quando você acordar, tem expectativa de que aquele seu esposo abençoado vai ter um encontro na madrugada com Jesus e vai se converter. Não pode, não? Vamos ter expectativa, sabe, irmão, de coisas grandes, porque olha para mim. Deus está limitado na pequenez da nossa mente apenas. Sabe, vamos começar a ter expectativa de algo maior. Vamos ter expectativa de que esse lugar aqui é nosso, nós não vamos precisar mais pagar aluguel. Amém. Vamos ter expectativa de que esse terreno daqui de cima também é nosso. Amém, Amém ou não? Amém. Vamos ter expectativas de coisas que... Você acha que Deus... Meu irmão, onde Deus habita, as ruas são de ouro e cristais. As montanhas, eu imagino que sejam a cidade. A Bíblia diz que são construídas com pedras preciosas. Não, mas aí a gente vive do quê? De auxílio emergencial. A expectativa é de que mês que vem tem R$600 na conta. Que expectativa é essa, irmão? Amém! Quem está entendendo, diga amém. Vamos ter expectativa de que Ele se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos. Isaías capítulo 64, estou quase acabando. Isaías 64, 4, preste atenção, diz assim: porque desde o começo do mundo, nenhum ouvido ouviu e nenhum olho viu um Deus semelhante a ti, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Pelo que e por quem você está esperando? Qual a sua expectativa? Pelo que você está esperando? Por quem? Saiba de uma coisa, Deus trabalha em favor daqueles que nele esperam. Por quê? Por que Deus trabalha em favor daqueles que nele esperam? Porque quando você espera, você deixa Ele fazer. Porque enquanto você está fazendo, você está atrapalhando Ele. Mas quando você fica quietinho, com expectativa, Ele está trabalhando. Operando em seu favor. Amém? Talvez Ele está removendo alguém do seu caminho para promover você. Talvez Ele vai trazer alguém para o seu caminho para amar você, para casar com você. Vocês gostou, não? Vou repetir, para casar com você. Amém? Deus, querido, não nos frustra. Sabe o que é que nos frustra? Deus não nos frustra. O que nos frustra são as nossas expectativas erradas.
Isso sim nos frustra. Deus não. E nesse dia Deus quer te dar novas expectativas. Amém? Agora deixa eu voltar aqui para Romanos 12, 12, que eu li o texto, nem entrei nele, vou entrar nele e vou terminar. Diz aqui, alegrem-se em nossa esperança, sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Preste atenção, alegria, esperança, paciência e oração. 4 coisas. É disso que nós precisamos. O resto é com Ele. Alegria, esperança, paciência e oração. É isso que você precisa. O resto é com Ele. Então tenha expectativas. Irmão, o pastor Heber diz assim, que o mais difícil não somos nós que fizemos, foi Deus quem fez. Imagina todo o plano mirabolante que Deus teve que criar para enviar Jesus. Imagina para você ver tudo que Deus arquitetou, porque a quantidade de coisas que foram acontecendo, e Deus sendo eterno, Deus sendo onisciente, conhecendo cada passo da humanidade, olha tudo que Deus fez, a complexidade de tudo aquilo que Deus fez. Ele fez o mais difícil e nos deixou com o mais fácil. Aí você vai perguntar, pastor, o que é o mais fácil? É aquilo que você acha que é mais difícil. Permanecer firme na fé. Foi isso que Ele deixou para nós. Porque morrer na cruz foi difícil. Isso sim foi um trabalhão. Agora a nossa parte é só ficar firme. Amém? Vou liberar uma palavra profética aqui agora. O que Deus vai fazer conosco nos deixará como quem sonha. Vou repetir. O que Deus fará conosco nos deixará como quem sonha. Você vai olhar lá no futuro. E no dia que você estiver naquele futuro, sendo o seu presente, você vai olhar para aquele momento, você vai falar assim, peraí, eu estou acordado ou eu estou dormindo? Eu estou sonhando ou eu estou vivendo isso mesmo? É o que Deus vai fazer com você. É o que Deus vai fazer com você. É o que Deus vai fazer com você. Então nós precisamos aprender a fazer uma coisa enquanto nos guardamos. Não parar de orar. Porque aqui, Romanos 12, o final do verso diz, sejam pacientes nas dificuldades, e querido, dificuldade é um negócio terrível para roubar as nossas expectativas. As coisas começam a ficar difíceis, e você começa a perder a expectativa. Aí ele diz, sejam pacientes. A palavra paciente é a mesma palavra para perseverantes. Sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Para de orar não. Amém? Enquanto você está orando, Deus está trazendo para você a realidade dele. Amém? Quem recebe essa palavra? Você entendeu ela? Então olha aqui. Expectativas. Pastor, mas se amanhã for pior do que hoje? Continue tendo expectativas. Porque expectativas corretas não dependem de circunstâncias momentâneas. Se elas estiverem em Deus, não importa. Se o dia é mau, você sabe que Ele é bom. Amém? Glória a Deus.